aqui, vou gravar. Ó, então, o Peraí, que esse professor, gráfico... que eu vou pegar. Não começa ainda, não. Fala pra mim, por favor. Pega lá, pega lá. Muito obrigado. É de caneta, né, Rafa? Oi? É de caneta, né? É, chegou? Luiz Peguei. Felipe. Beleza. É de caneta, tá? A caneta. Pode ir, Kevin? E, Rafael, bota É do presença lá kit no 5, né, Rafa? também, viu? Kit 5, isso. Ó, o que esse gráfico representa? Então, ó, tá aqui o nome, já tá falando tudo aqui, né? Concentração de glicose no sangue durante e após uma refeição. Então, assim, ó, a pessoa tá almoçando, possivelmente almoçando, né, perto do meio-dia aí, e aí o nível de glicose no sangue vai aumentar, né? Por que vai aumentar? Alguém sabe falar? Por que o nível de glicose no sangue aumenta? Isso é normal de acontecer ou é anormal? É normal porque ele meio que está ingerindo a glicose, essas coisas assim. Isso, vamos lá. Então, ó, ele está comendo. Quando ele come, o alimento vai para o sistema digestório. O sistema digestório tem a função de digerir, quebrar o alimento. Quando ele quebra o alimento, esse alimento é absorvido e enviado para o sangue, certo? E aí, junto com esse alimento, vai ir açúcares, né? Essa glicose aí. Então, esse nível vai aumentar, tranquilo? E por que ele diminui depois? Porque o corpo diminui a quantidade de glicose no sangue para não ter problemas. Isso, mas esse açúcar vai para onde? Essa glicose vai para onde? Aí que não sabe, né? Ó, vamos lá. Então, ó, vamos lá. A ideia é o seguinte. A ideia final é que essa glicose chegue nas minhas células, tá bom? Então, quando ele come, esse alimento é absorvido pelo sistema digestório, vai para o sangue e do sangue vai para as células, tá? Então, é por isso que... não tá com esse kit não, né? Vocês estão com esse kit. Foi entregue terça-feira dessa semana aqui. Foi. Tá? Então, gente, ó, quando você come, a glicose vai para o sangue e do sangue vai para as células. É por isso que diminui depois, tá? O que está mostrando aqui é o que está no sangue. Então, vai aumentar, porque está vindo glicose do sistema digestório para o sangue, e depois sai do sangue e vai para as células, tá? Por isso que aumenta e depois diminui. Beleza? Beleza. Então, esse gráfico representa o quê? Você pode escrever exatamente o que está escrito aqui, ó. Concentração de glicose no sangue durante e após uma refeição, tá? Ok. Beleza? Então, escreve aí. Professor, que questão é essa? A primeira questão do kit 5. Tá. Pode falar de novo? Repete aí, professor, por favor. Ó, o que esse gráfico É o representa, tá? Ele vai representar escrito no exatamente gráfico. o que está escrito aqui no título da figura aqui, ó. Concentração de glicose no sangue durante e após uma refeição. Belezinha? Uhum. Ó, aí o que acontece? Para a glicose sair do sangue e entrar na célula, eu preciso ter uma moléculazinha chamada, um hormônio chamado insulina, tá? Porque sem isso não entra, o açúcar não entra na célula, tá bom? Então, ó, B, marque um X na assertiva que completa corretamente a frase. O hormônio que está relacionado à diminuição da concentração de glicose no sangue é insulina. Tá bom? Insulina. Eu sei que não ficou muito claro isso. A próxima aula, eu vou fazer uma aula só sobre diabetes, tá? A doença Marca qual diabetes. quadrinho, professor? O último quadrinho terceiro. aí, o terceiro, tá? Então, na próxima aula que vocês vão receber, vai ser só sobre diabetes e vocês vão entender melhor como é que age essa insulina aí para facilitar a entrada do açúcar na célula, tá bom? Mas é insulina aqui, beleza? Vamos lá, ó. Então, eu já fiz a A e a B vão para C. Ó, desenhe uma seta para cima ou para baixo, de acordo com o que aconteceu com a concentração de glicose no sangue. Então, durante a refeição, a glicose foi para cima, né? Então, faz uma setinha para cima aqui, tá bom? Professor, aqui. Oi. eu vou trocar de Wi-Fi aqui, você me aceita? Beleza.
Ó, então nesse primeiro quadradinho aqui, ó, durante a refeição é para cima e 2 horas após o término da refeição vai diminuindo, tá? Por que vai diminuindo? De novo. Porque É para baixo, tá, segunda. Isso, porque o açúcar que está no sangue está indo para o açúcar está indo para as células. Então, se está sendo açúcar do sangue para a célula, esse nível de açúcar no sangue diminui, tá? Então, na primeira aqui a setinha para cima e na segunda a setinha para baixo. Para baixo. Ok. Show? Uhum. Dúvidas não, né? Tranquilo. Não. Ó, D. Durante a gravidez, o corpo da mulher passa por várias alterações hormonais e, em meio a essas mudanças, algumas mulheres podem apresentar a diabetes gestacional, doença que se caracteriza por alta concentração de glicose no sangue durante o período da gestação. Pesquise uma maneira de prevenir a diabetes gestacional. Então, quando a mulher fica grávida, uma das primeiras exames que ela faz é o exame de sangue. Então, o médico vai ver ali qual é que tá o nível de glicose no sangue dela, tá? Se tiver muito alto, quer dizer que ela não está conseguindo administrar muito bem esse açúcar no sangue. Aí o que o médico vai falar para ela? Ó, você precisa ir no nutricionista para fazer uma dieta mais equilibrada, porque o seu corpo está com esse problema. Se você não cuidar disso, você pode ter uma diabetes permanente. Então, você está com uma diabetes provisória, e se você não cuidar, você pode ficar com uma diabetes permanente. Então, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que ter uma dieta balanceada. Então, a resposta, ó, pesquisa uma maneira de prevenir a diabetes gestacional, adotar adotar uma alimentação balanceada e fazer atividades físicas, tá? Professor. Oi. Repete aí, professor. Minha mãe, ela ficou com diabetes quando estava no período de gestação, mas foi temporária. Foi temporária, né? Isso, Ela teve que mudar a Adotar, alimentação dela? sim. Sim, né? Então, ó, então a resposta aqui é adotar uma... É a Ana Maia que tá falando, né? Depois eu continuo, Ana Maia. Ó, então a resposta seria adotar uma dieta balanceada e fazer atividades físicas, tá? Mas foi tudo bem, né, Ana Maia? Depois ela parou, ela conseguiu se recuperar disso, né? Sim. Ah, que bom. Mas assim, geralmente, eu explico isso na aula que eu gravei sobre diabetes, em torno de 4% das mulheres que ficam grávidas tem esse problema, tá? Só que como tem o exame pré-natal, tudo isso é possível se detectar logo no início. Então, o médico vai indicar algumas medidas, né, para evitar que esse problema fique permanente depois. Legal? Sim. Beleza, ó. Então, alguém ficou com dúvida na D? Não. Vamos para E, então. Marque um X na alternativa que completa corretamente a frase. Os hormônios que se relacionam à preparação do corpo da mulher para a gestação e a amamentação são, ó. Eu vou dar uma aula depois para vocês sobre ciclo menstrual. Isso aqui vai ficar muito bem explicado nessa aula, tá? Aqui eu vou explicar por cima. Então, assim, ó. Para que a mulher regule o ciclo menstrual dela, ela tem 2 glândulas que fazem isso. Que é a hipófise, que fica no nosso cérebro, e os ovários, que ficam ali perto do sistema genital feminino, tá? O estrógeno e a progesterona vão ser produzidos pelos ovários, tá? E a prolactina pela hipófise. Então, seria a primeira alternativa aqui, ó. Você vai marcar um X, tá? Então, quem produz estrógeno e progesterona são os ovários e quem produz a prolactina é a hipófise. Beleza? Então, nessa aula que eu estou falando para vocês que eu vou dar sobre ciclo menstrual, vai ficar muito bem explicado esses detalhes aí. Beleza? É o primeiro ou o segundo, professor? O primeiro. Então, você vai marcar o X nesse primeiro aqui. Show? Uhum. Alguém se perdeu em alguma questão aqui nessa primeira questão? Eu Não. repito. Não? Tá tranquilo? Beleza. Ó, 2. Oi, fala. A D é só isso mesmo, né? Adotar uma dieta balanceada. Atividade física, isso. Isso aí, Nicole. Belezinha? Ó, 2. Observe no quadro abaixo as concentrações de glicose no sangue e glicemia de 2 animais, antes e depois
e antes e após a administração de um hormônio. O animal X recebeu insulina e o animal Y, adrenalina. Os efeitos desses hormônios nesses animais são semelhantes aos observados em humanos. Então, o que aconteceu? Ó, eu peguei 2 animais, 2 cobaias, e aí um deles colocou insulina, outro adrenalina. Beleza. E ele está falando que o que acontece nesses animais acontece também nos humanos, tá? Então, vamos reparar o que aconteceu aqui, ó. Concentração de glicose no sangue antes e depois. Então, antes de ser aplicado o hormônio e depois que foi aplicado o hormônio, tá? Então, ó. Então, depois, quando eu aplico insulina, a concentração de sangue desse animal diminui, certo? Vai de 90 para 70. E quando eu aplico adrenalina, a quantidade de açúcar no sangue aumenta, tá? Alguém sabe explicar por que aumenta Isso quando eu é aplico? bom? Então, vamos lá. Isso é bom. Vamos lá, o que acontece? O seu corpo, quando você tem um excesso, você se alimenta, né? Uma parte desse açúcar, se você não usar, ele vai ser armazenado. Beleza? Isso. Legal. Aí o que acontece? Se transforma em gordura, é? Gordura, é isso. Tá? Beleza, ó. Aí o que acontece? Quando você está numa situação de estresse, o seu corpo libera adrenalina. Situação de estresse que eu digo assim, lembra do sistema simpático lá, que deixa você alerta? Que quando você está naquele risco, uma situação de luta ou fuga, lembra que eu falei isso? Então, quando você está nessa situação, o seu corpo libera adrenalina, legal? Então, um dos efeitos da adrenalina é fazer o quê? Uma parte dessa gordura, ela é rapidamente quebrada e disponibilizado açúcar para o seu sangue. Alguém sabe explicar por que isso acontece? Alguém sabe explicar por que rapidamente você vai ter um aumento de açúcar no sangue? Energia. Energia para quê? Pra alguém? Não, é tipo assim, um exemplo. Aí a pessoa tá sendo assaltada, ou sei lá, tem um assassino. Aí vai ter adrenalina pra pessoa correr e se defender. Então ela tem que ter a energia. Exatamente. Então eu preciso ter energia rápido ali para eu tomar alguma ação, tá? Como eu não tenho tempo de comer nessa situação, não tenho tempo de obter energia de fora, eu vou usar a energia que eu tenho no meu corpo. Se tiver uma faca. Oi? Você não vai querer saber se ele. Você não vai perguntar pra ele, você tem uma faca, você tem uma arma, né? Você vai obedecer, né? O cara tá te assaltando então, ali. Vai matar como? Vai doer? Então, sabe matar como? Vai ser rápido, assim, eu nunca passei por isso, me explica aí como é que é o processo, né? Você vai falar isso pro cara. Então, assim, ó. O que você tem no seu corpo, o seu corpo vai precisar utilizar. Então, a gordura que você tem armazenada ali, a adrenalina vai rapidamente transformar essa gordura em açúcar de novo e vai mandar para o seu sangue. Para que isso? Para o seu sangue poder mandar para os seus músculos, tá? Então, é por isso que a quantidade de açúcar no sangue aumenta, tá? Beleza? Quem faz isso é a adrenalina. Por isso que algumas pessoas falam bem assim, o sangue ferve. Assim, na verdade, o sangue quando você está numa situação de estresse, um outro efeito da adrenalina é fazer seu batimento cardíaco aumentar. Então, seu sangue vai estar com uma circulação mais acelerada. As suas células vão estar trabalhando mais rápido. Então, você vai ter uma leve aumento de temperatura. É igual quando você está correndo, sua temperatura aumenta um pouquinho, não aumenta? Exatamente isso, tá? Legal, ó. Então, isso aqui está mostrando o que aconteceu com a cobaia. Aí vai continuar o texto aqui, ó. Um paciente diabético é tratado com doses diárias de insulina para controlar a sua glicemia. Então, o que acontece? Esse cara que é diabético, ele não produz naturalmente essa insulina. Então, como ele não produz, ele tem que receber doses diárias de insulina para que o nível de açúcar do sangue dele não aumente muito, tá? Após ter sido assaltado, é encaminhado ao hospital sob efeito de grande estresse. Então, o que aconteceu com ele? Ele foi assaltado, o corpo dele, numa situação de estresse, liberou adrenalina, tá? Com base nas ações dos hormônios insulina e adrenalina sobre a glicemia dos animais e nas alterações hormonais em situações de estresse, considera as seguintes questões. Ó,
como está a glicemia do paciente quando ele dá a entrada no hospital, comparado aos valores antes do assalto. Então, depois que ele foi assaltado, o corpo dele liberou adrenalina. Liberando a adrenalina, ele vai ter um nível de glicemia aumentado, né? Então, só escrever aumentado, tá bom? Escreve aqui na frente, aumentado. Show? Ele passou por uma situação de estresse, o corpo dele identificou... Aumentado, isso. O corpo dele identificou essa situação de estresse e liberou adrenalina. Você tá com algum barulho aí, comandando aí? Não. Mas você tá fazendo É no atividade, Rio, né? né, professor? É no Não, Rio, né? não. No caso aqui é meu irmão mesmo. Beleza. Então pede pra ele ir pro banheiro Professor? lá tocar. Oi. É no 1 que é para escrever aumentado? Isso, aumentado, isso. Beleza, ó. O médico deve alterar a dose de insulina que o paciente deverá receber naquele dia? Como? Então, o que acontece? Então, ó, se você é uma pessoa que não tem diabetes, vai ter adrenalina, vai aumentar a quantidade de açúcar do seu sangue e depois de algum tempo essa quantidade de açúcar vai diminuindo. Ela vai voltando para as células ou indo voltando como gordura. Isso é o que não acontece normalmente. Só que para isso acontecer, você tem que ter insulina no seu corpo. Se a pessoa é diabética, ela não vai conseguir fazer isso naturalmente, tá? Então, como ele está com uma quantidade de açúcar muito grande no corpo dele, o médico vai ter que aumentar a dose de insulina sim, tá? Então, o médico deverá alterar a dose de insulina que o paciente deverá receber naquele dia? Sim. Como? Aumentando a dose, tá? Beleza? Aqui na 2. Então, na 2, a resposta é sim, aumentando essa dose, tá? Então, se o médico percebe que o cara tem diabetes... Não é quadrado, é só escrever, tá? Ah, tem um quadrado aqui, né? Não percebi. Assinar a alternativa que representa a resposta certa. Então, seria aumentada, sim, deve aumentar. Então, seria o primeiro quadradinho aí. Tá? Acertei. Uhum. Beleza? Alguém ficou com dúvida na explicação? Não. Entenderam tudo aí? Uhum. Beleza. Como eu falei já, vou repetir mais uma vez, vai ter uma aula explicando bonitinho esses detalhezinhos aí, tá? Legal. Justamente a próxima aula. Fala. Nada. Nada não? Beleza. Ó, 3. Assinale V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá. A hipófise interage com a parte central do sistema nervoso, responsável pela liberação de seus hormônios. Isso é verdadeiro ou falso? Onde está a hipófise, gente? A hipófise é uma glândulazinha que está bem no meio do nosso cérebro, tá bom? Então, se ele está lá, ele vai interagir, obviamente, né? Então, é verdadeiro, tá? Uhum. Verdadeiro. Show? 2, ó. A segunda aí. A hipófise produz apenas hormônios que coordenam a atividade de outras glândulas. Por isso, ela é chamada de glândula mestre. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Isso é falso, tá, galera? Ó, porque assim, ó, ele falou assim, ó, produz apenas hormônios que coordenam a atividade de outras glândulas. Não. Mas Além... essa é a atividade principal. Isso. Além dessa hipófise coordenar outras glândulas, ele também produz hormônios que atuam diretamente em órgãos, tá? Por exemplo, o hormônio do crescimento, tá? Esse hormônio do crescimento é produzido pela hipófise e ele não tem a função de coordenar outra glândula, ele tem a função de coordenar o corpo em si, tá? Legal? Então, A primeira qual, professor? A primeira é verdadeira, a segunda é falsa, tá? Porque não é apenas hormônios que coordenam a atividade de outras glândulas, também tem hormônios que coordenam o corpo em si, não outras glândulas, tá? Beleza? Uhum. Dúvidas? Ok. Show, ó. Os hormônios do crescimento estimulam a divisão de células que compõem o nosso corpo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro, né, gente? Ó, para você crescer, você tem que ter mais células, né? Isso é um pouco óbvio. E para você ter mais células, você tem que fazer divisões celulares. Então, as células que você tem que se dividir para aumentar o número de células. É justamente o que o hormônio do crescimento faz, tá? E aí, ele vai atuar
mais focado nos seus ossos e nos seus músculos, tá? Se o seu músculo crescer e se o seu osso crescer, você vai ter um aumento de tamanho, tá? Ele vai atuar mais nos ossos, né? Porque é por isso que é comum na idade de vocês aí, você ter uma pessoa que é alta e bem magrinha, tá? Eu não quero citar nomes, Juan, mas acontece isso, né? É desse jeito. Mas é bem normal disso acontecer, tá bom? Legal? Vamos aqui na próxima, ó. As respostas aos hormônios... Então é só malhar um pouquinho para não ficar tão magro? Isso, aí você malhando, você vai causar algumas feridas no seu músculo, e quando o músculo recompõe, meio que vai cicatrizar essa ferida, ele aumenta de tamanho, tá? A ideia é essa, da musculação, tá? E músculos são feridas? Não, assim, quando você faz musculação, você rompe algumas fibras, e quando essa fibra é refeita, ela fica maior. E aí você tem um aumento do tamanho do músculo, tá? Por isso que minha professora, ela falava bem assim, a minha professora de karatê, quando tá doendo que tá certo. Exatamente. Essa dor é porque as fibras se romperam, e aí quando o músculo vai refazer essa fibra, ele meio que, entre aspas, pensa assim, bom, se eu fui rompido, eu vou ter que ficar mais forte, e eu vou aumentar de tamanho, então ele vai ficar maior o músculo, tá? Fala. É recomendado fazer musculação na adolescência? Cara, a qualquer fase da sua vida é recomendado fazer. Obviamente, você tem que ter um acompanhamento de um profissional para te acompanhar. Não pode pegar peso, né, que fala. Não pode sair igual o Bambam. Exatamente. Querer pegar 50 quilos de cada lado, né? Tipo, você tem que ter um controle. Assim, além da musculação, você tem que saber quais são os exercícios recomendados para você, na sua idade, né? E também, acompanhado com isso, tem que ter uma dieta balanceada. Por quê? Eu já falei isso pra você. 4 botijão de gás numa mão só. Falou aí, Hulk. É assim, ó. Por exemplo, eu já falei pra vocês que assim, o nosso corpo, quando ele precisa de energia, ele vai pegar a primeira energia da glicose e depois das gorduras e depois dos músculos. Não é isso que eu falei pra vocês? Se você não tiver uma dieta balanceada, se acabar a glicose e acabar a gordura, ele vai pegar do músculo. Então, se você fizer um exercício muito prolongado, com um desgaste muito grande e não tiver uma dieta balanceada, você vai estar, na verdade, perdendo músculo, não ganhando músculo, tá? Além disso, você pode ter algum comprometimento de ligamentos ou danos nos músculos mesmo, tá? Então, você tem que sempre ter alguém te acompanhando nessa fase aí, tá bom? Legal? Eu tô vendo. Ó, então, aqui, ó, o quarto quadradinho aqui, ó. As respostas dos hormônios FSH e LH são diferentes no homem e na mulher. Isso é verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Verdadeiro, né? Verdadeiro. Então, Rafael. Oi. O terceiro quadrinho é o quê, homem? O terceiro é verdadeiro. Tá? O quarto. Verdadeiro também. Beleza. Tá? Então, na mulher eu vou ter desenvolvimento de hormônio folículo estimulante e hormônio luteinizante, tá? A sigla é feita em inglês, né? Então ficou em inglês. Tá? Oi, fala. Alguém me chamou? Beleza, então na mulher, qual vai ser a função desses hormônios? Preparar o útero, preparar os ovários, os óvulos. No caso da mulher, a mulher que engravidou, né? Começar a estimular as glândulas mamárias a produzir leite e assim vai, né? E no homem, a função é preparar, dar o início à formação dos espermatozoides, né? E assim vai. Legal? Ó. Aqui, ó, o hormônio ADH atua nos rins, estimulando a produção de urina. Isso aí é falso, né? Falso. Tá? Caralho, chutei. Estimulando a produção de urina. Na verdade, assim, ó, esse hormônio,
ele tem a função de reabsorver a água, tá? Então, assim, quando o seu rim tem a função de filtrar o seu sangue, tá? Então, ele vai tirar as impurezas. Só que junto com as impurezas vem água, tá? Então, qual é a função desse hormônio aí? Essa água que foi retirada do seu sangue, que saiu do seu sangue em excesso, ela tem que voltar para o seu sangue, tá? Então, esse hormônio faz esse processo para você. Legal? E esse hormônio, ele é inibido com o consumo de álcool. Então, quando você consome álcool, você vai urinar mais. A quantidade de urina que você produz é maior. Por quê? Porque esse hormônio foi inibido. O hormônio sendo inibido, você não consegue reabsorver tão bem a água e você vai eliminar mais água do que deveria. E aí você vai ter qual efeito? A famosa... Mijadeira. Uma famosa ressaca, né? Você perdeu muita água, seu corpo tá... Mijadeira. Isso, seu corpo Ressaca é quando você enche a cara no bar. A ressaca é quando você perdeu muito líquido urinando e seu corpo está desidratado. E qual o melhor remédio para ressaca? Gente, ressaca de quê? Surra. Doril. Água, né? Água, tá? Doril. Então, a ressaca é quando seu corpo está ressecado, digamos assim, tá? E aí você tem que consumir mais água para hidratar seu corpo. Legal? Legal. Bacana, ó. E o último aqui é a prolactina. É muito importante durante a gravidez, pois prepara o útero para desenvolver o embrião. Isso aí é falso, né? Chutei de novo, velho. A prolactina vai estimular a produção de leite, tá? Não preparar o útero. O útero já foi preparado, você já ficou grávida, e aí você tem que produzir o leite agora, tá? Ok. Então é falso. Dúvida, gente? Não. Não. Tá, então deixa eu só interromper a gravação aqui, só um minuto.